A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico de E. W. Kenyon. Lição número 8. A Aliança Abraâmica. Em nosso estudo das lições anteriores, vimos que após o homem ter morrido espiritualmente, sua necessidade de um mediador de justiça e de vida eterna poderia ser suprida somente pela encarnação do Filho de Deus. Em nossa última lição, traçamos a obra da graça de Deus do tempo em que ele deu a promessa da encarnação ao homem até o tempo do dilúvio, em sua preservação da linhagem justa, através da qual o Redentor poderia vir. Vimos que Satanás, em seu esforço para impossibilitar a encarnação, corrompeu a humanidade a ponto do dilúvio se tornar imperativo. Noé, que conhecia a Deus, foi poupado com sua família. Noé preservou a verdadeira fé em Jeová e a transmitiu para seus filhos. Lembramos que houve dois meios que Satanás usou para impedir o propósito de Deus na encarnação. Foram eles: primeiro, procurou destruir o conhecimento de Deus sobre a terra e, segundo, procurou destruir a linhagem justa. A Torre de Babel. Do tempo do dilúvio até a construção da Torre de Babel, havia adoração a Deus. Não que todos os homens a aceitassem, pois muitos perversamente se rebelaram contra ela. Mas o conhecimento e a revelação do verdadeiro Deus estavam muito recentes em suas mentes para que estabelecessem outros deuses. Notamos que no capítulo 9 de Gênesis havia sido dada uma ordem para repovoar a terra. No capítulo 11 de Gênesis, vemos que toda a terra era de uma só língua e um só idioma. A unidade da raça estava intacta. A arca, na qual Noé e sua família foram preservados, jazia na Armênia. Como os homens começaram a se multiplicar, este planalto estéril não era mais suficiente. Os homens precisavam ou se separar e encher a terra, como Deus lhes havia dito para fazer, ou um território mais fértil precisava ser encontrado se quisessem se manter juntos. Decidiram pela última alternativa e assim se transferiram para a rica e fértil baixada na planície de Sinar. Veja Gênesis capítulo 11, versículo 2. Eles resolveram se estabelecer permanentemente ali, a fim de construir uma cidade e uma torre, para que não fossem espalhados pela face da terra. Veja Gênesis capítulo 11, versículo 4. Jeová desceu e confundiu sua linguagem, o que provocou sua dispersão sobre a terra. Veja Gênesis capítulo 11, versículos 7 ao 9. Dali, a população se espalhou por todas as partes do mundo, a noroeste para a Europa, a oeste para a Ásia Menor, a sudoeste para o Egito e África, ao sul para a Arábia, a sudeste para a Pérsia e Índia e a leste para a China. Claro, isto não foi obra de um dia. Levou séculos e séculos para as mais distantes terras serem colonizadas. Após os homens terem sido espalhados, a adoração e o conhecimento de Jeová foram substituídos pela adoração das forças da natureza e então pelos ídolos. O conhecimento dos sentidos tomou o lugar da revelação de Deus, a qual havia sido dada ao homem espiritualmente morto. Os mais antigos livros sagrados e as tradições de cada nação dão testemunho do relato na Escritura, veja Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32, de que cada nação originalmente possuía uma revelação de Deus. Desses antigos escritos e tradições, com a ajuda de inscrições monumentais, podemos perfeitamente ter um quadro claro da transição da adoração a um Deus para a adoração de muitos deuses e muitos ídolos. A chamada de Abraão. 367 anos após o dilúvio, Abraão aparece.
Noé viveu por mais 50 anos após o nascimento de Abraão. O mundo estava caído na idolatria. Abraão viveu entre os pagãos e idólatras até a idade de 75 anos. Ele nasceu e viveu em Ur dos Caldeus, uma das mais esplêndidas cidades da antiguidade, até receber seu chamado de Deus. Podemos entender por que Deus se revelou a Abraão. A revelação de Deus estava praticamente perdida. Se uma linhagem justa tivesse que ser preservada, através da qual Deus pudesse enviar seu Filho encarnado, ele precisava escolher um homem que o conhecesse e fazer dele uma nação que preservasse o conhecimento de si mesmo sobre a terra. Os compatriotas de Abraão e seu pai foram idólatras. Se fosse para ser fundada em Abraão uma nação que preservasse a revelação de Deus ao homem e um conhecimento do Redentor do homem, de modo que ele fosse reconhecido quando viesse, então era necessário que Abraão fosse removido daquelas influências. Existem muitas lendas que falam de Abraão sendo perseguido por sua recusa em adorar os ídolos. Assim, sob uma chamada de Deus, Abraão partiu em busca de uma terra onde uma nação pudesse ser fundada, livre da idolatria. Veja Gênesis capítulo 12. 25 anos após Abraão ter recebido sua chamada de Deus, o maior evento na história humana até o nascimento de Cristo aconteceu. Foi a aliança de sangue na qual Jeová e Abraão entraram. Antes que possamos entender o significado desta aliança que Deus cortou com Abraão, precisamos entender o significado da aliança de sangue. A aliança de sangue existia antes de Abraão. Provas da existência do ritual de aliança de sangue têm sido encontradas entre os povos primitivos de todas as partes do globo e sua antiguidade remonta a uma data muito anterior aos dias de Abraão. A aliança de sangue. É evidente que Deus cortou a aliança, ou seja, entrou em uma aliança com Adão logo no início. Uma revelação comum da parte de Deus sobre a aliança de sangue deve ter sido dada ao homem primitivo. Vimos a dispersão do homem na Torre de Babel. Noé, evidentemente, deve ter possuído um conhecimento do significado da aliança de sangue, o qual transmitiu a seus filhos, de modo que, conforme as nações eram formadas da dispersão da Torre de Babel, cada uma possuía um conhecimento da aliança de sangue. Cremos nisso por causa dos seguintes fatos que são revelados no livro do Dr. Trumbull, intitulado A Aliança de Sangue. Um trecho deste livro diz, abre aspas, desde o início, em todas as nações, o sangue parece ter sido considerado preeminentemente como a representação da vida, de fato, de modo peculiar, como a própria vida. A transferência de sangue de um organismo para outro tem sido considerada como a transferência da vida, com tudo que essa vida inclui. A mistura de sangue tem sido entendida como o equivalente à mistura de naturezas. Duas naturezas, assim fundidas pela mistura de sangue, têm sido consideradas, a partir daquele momento, como uma natureza, uma vida, uma alma. A união de naturezas pela mistura de sangue tem sido considerada possível entre homem e divindade e homem. Fecha aspas. Uma aliança de sangue, uma aliança feita pela mistura de sangue, tem sido reconhecida como o mais íntimo, o mais sagrado e o mais indissolúvel pacto concebível. Existem 3 razões para os homens cortarem a aliança uns com os outros. Se uma tribo forte vive ao lado de uma tribo mais fraca e existe perigo da mais fraca ser destruída, ela procurará cortar a aliança com a tribo mais forte para que possa ser preservada. Ou, se 2 empresários querem formar uma sociedade e um vai deixar o país e viajar como um representante estrangeiro, ele cortará a aliança com seu sócio. Ou, se 2 homens se consideram com a mesma devoção que houve entre Davi e Jonatas, eles cortarão a aliança.
No momento em que a aliança de sangue é solenizada, tudo que um homem que entrou na aliança de sangue possui fica à disposição de seu irmão de sangue. Contudo, este irmão nunca pediria por nada, a menos que fosse realmente movido pela necessidade a fazê-lo. Outra característica é que assim que esta aliança é cortada, eles são chamados pelos outros de irmãos de sangue. Essa aliança de sangue atravessa gerações. É uma aliança indissolúvel, a qual as gerações não podem apagar. Se um homem corta a aliança com seu amigo, os filhos das duas famílias são obrigados a cumpri-la. O Sr. Stanley nos conta, e Livingstone dá o testemunho que, se dois homens na África cortassem a aliança e um deles a quebrasse, seus parentes mais próximos procurariam sua morte, pois nenhum homem que quebra a aliança pode viver na África. Ele amaldiçoa a terra. Entre nós, não há nada semelhante que seja tão solene quanto a aliança é na África. O Sr. Stanley e o Dr. Livingstone testificam o fato de que nunca souberam que a aliança tivesse sido quebrada. O método de cortar a aliança é praticamente o mesmo em todo o mundo. Em alguns lugares, tem se degenerado a um ritual muito grotesco, mas é a mesma aliança de sangue. O método praticado pelos africanos, árabes, sírios e balcânicos é este. Dois homens que desejam cortar a aliança se reúnem com amigos e um sacerdote. Primeiro, eles trocam presentes. Então, trazem uma taça de vinho. O sacerdote faz uma incisão no braço de cada homem, deixando o sangue gotejar no vinho. Então, eles misturam o vinho e o bebem. Agora eles são irmãos de sangue. Leia o nosso livro, A Aliança de Sangue. A Aliança Abraâmica. O capítulo 17 de Gênesis assume novo significado para nós agora. Vemos que quando Deus apareceu a Abraão para fazer uma aliança com ele, Abraão sabia o que ela significava. Deus estava entrando em uma aliança de forte amizade com Abraão. A aliança de sangue era chamada de aliança de forte amizade. É por isso que Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Veja Tiago, capítulo 2, versículo 23, Isaías, capítulo 41, versículo 8 e segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Abraão é o único ser humano no Antigo Testamento a ser chamado de amigo de Deus. A aliança que Deus cortou com Abraão era para trazer à existência a nação israelita como o povo da aliança. Veja Gênesis capítulo 17, versículo 7. Então Deus deu a Abraão o método de cortar a aliança. Veja Gênesis capítulo 17, versículos 10 ao 14. O selo da aliança era a circuncisão. Toda criança do sexo masculino era circuncidada aos 8 dias de vida, e essa circuncisão era a entrada na aliança. Gênesis 17, versículo 26. No mesmo dia, Abraão foi circuncidado, e desde então ele levou em sua carne a evidência de que havia entrado na aliança de sangue de amizade com Deus. Até o dia de hoje, Abraão é referido no Oriente como o amigo de Deus. Depois da aliança de sangue formal ter sido cortada entre Deus e Abraão, veio um teste da fidelidade de Abraão a essa aliança. Este teste também daria às futuras gerações a evidência do fato que o cortar a aliança da parte de Abraão no ritual da circuncisão não havia sido uma cerimônia vazia, mas que nela ele havia oferecido sua própria vida a Jeová. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz, abre aspas, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, fecha aspas. A palavra hebraica himin, aqui traduzida por creu, dá a ideia de uma entrega irrestrita de si próprio a outro. Abraão de tal modo confiou em Jeová que estava pronto para entregar a si mesmo a ele, assim como no ritual da aliança de sangue. Por isso Deus considerou como preparado o espírito dedicado e de forte confiança de Abraão para uma aliança de amizade de sangue entre eles.
Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 19. O teste veio quando Isaque, um filho da aliança de sangue que Deus havia dado milagrosamente a Abraão, tinha 18 ou 20 anos de idade. O teste de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2 diz, abre aspas, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Fecha aspas. E Abraão se levantou instantaneamente para responder ao chamado de seu amigo divino. Precisamente aqui é bom observar o pensamento oriental numa transação como esta. Um pai oriental estima o seu filho único mais do que estima sua própria vida. Para um pai oriental, morrer sem um filho é uma ideia terrível, mas, com um filho para ocupar o seu lugar, ele está pronto para morrer. Para Abraão entregar sua própria vida já desgastada pelo trabalho, agora que um filho da promessa lhe tinha nascido, teria sido uma questão menor ao chamado de Deus. Mas para Abraão entregar esse filho e se tornar novamente um velho homem sem esperança e sem filhos era outra coisa. Somente uma fé que não discutisse nem questionasse, somente um amor que nem falhasse e nem hesitasse, poderia encarar uma questão como essa. Em todo o mundo, os homens em aliança de amizade de sangue estavam prontos para dar até aquilo que fosse mais precioso do que sua própria vida aos seus irmãos de aliança de sangue ou a seus deuses. Abraão faria tanto para seu amigo divino como os homens fariam por seus amigos humanos? Abraão entregaria ao seu Deus tudo o que os adoradores de outros deuses estivessem dispostos a entregar como prova de sua devoção? Essas eram questões a serem respondidas diante do mundo. Gênesis capítulo 22, versículos 3 ao 10. Abraão mostrou-se capaz de tal amizade como essa em sua aliança de sangue com Jeová. E quando ele havia demonstrado seu espírito de devoção, lhe foi dito para reter sua mão. Veja Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. Em Gênesis capítulo 22, versículos 15 ao 17, lemos, abre aspas, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, fecha aspas, ou seja, jurei por minha vida. Aqui está o fundamento daquela aliança com relação a Deus. Não havia nada pelo que Deus pudesse jurar, exceto por ele mesmo. Para o oriental, isso significa dizer, abre aspas, eu juro por mim mesmo. Agora, se isto falhar, eu me torno seu escravo. Você me possui. Eu me coloco em escravidão a você. Fecha aspas. Eles estão unidos. Tudo que Deus é, pertence a Abraão. E tudo que Abraão é ou venha a ter, pertence a Deus neste relacionamento de aliança. Agora você consegue entender porque muitas vezes ele disse, abre aspas, eu sou Jeová que guarda alianças, fecha aspas. Ele é o Deus guardião da aliança. Respaldando Israel estava esta solene aliança que Deus havia selado de sua parte, colocando a si mesmo em total e absoluta sujeição àquela aliança. Questionário 1. Por que Deus confundiu as línguas na construção da Torre de Babel? 2. Por que o chamado de Deus foi dado a Abraão? Isso é registrado em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. 3. Deu o significado da aliança de sangue, tal como existia entre os povos primitivos. 4. Quais as 3 razões para cortar a aliança? 5. Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? 6. Qual foi o selo da aliança abraâmica? 7. O que a palavra hebraica em Gênesis capítulo 15, versículo 6, traduzida por crer, realmente significa? 8. Qual foi o teste dado para provar a fidelidade de Abraão à aliança? 9. O que a obediência de Abraão à ordem de Deus revelava?
10. O que significa a frase "jurei por mim mesmo" na promessa dada por Deus?